crianças do segundo ano, vamos com mais uma aula de história e vamos começar essa nossa aula de história com revisão, iniciando então com essa imagem. Bem, aí temos nesse quadro um avô que está contando uma história aos seus netos. Podemos imaginar que história ele conta? Provavelmente uma história que ele vivenciou no passado ou então uma história recente que ele guarda em sua memória. E podemos perceber aí a atenção que as crianças estão tendo ao ouvir a história que o avô conta. E histórias que nos contam. Temos histórias que podem ser imaginadas e histórias que podem ser reais. E o que são histórias imaginadas? São histórias que não aconteceram na realidade, ou seja, são histórias criadas por alguém. Um exemplo, temos as histórias, os contos de fada, temos também as histórias em quadrinhos e histórias reais. Histórias reais, elas aconteceram na realidade e estão gravadas na memória de uma pessoa que vivenciou esse fato, como por exemplo, o descobrimento do Brasil, e entre outras histórias que contam a história do nosso país. Então vamos para esses dois textos. O texto 1 que conta a história do Pinóquio e o texto 2 que conta uma história vivenciada por uma menina. Durante o nosso conteúdo você pôde observar que esse primeiro texto é uma história imaginada, ou seja, ela não aconteceu. E o texto 2 já podemos perceber que o texto 2, ele é um texto real, pois ele apresenta, ele descreve ações vividas por essa menina. E como você percebeu no início do capítulo, no início da nossa revisão, tivemos essa imagem. Essa imagem nos mostra que as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, elas gostam muito de contar histórias. Contar histórias de algo que vivenciaram quando eram crianças no passado e que essas histórias ficaram guardadas em suas memórias. E o que essas histórias nos ensinam? Essas histórias, elas nos trazem ensinamentos de como era a vida no passado, assim podendo fazer uma comparação com a vida atualmente. Mas você sabia que não somente os avós, mas também os seus amigos, familiares e a professora também gostamos de contar histórias. E essas histórias também são histórias que estão guardadas em nossa mente, histórias que foram vivenciadas por nós. E assim, o que aprendemos com as histórias que ouvimos de outras pessoas? Aprendemos a conhecer essas pessoas, além de conhecer o passado dessas pessoas. E as histórias, elas podem ser contadas oralmente, elas podem ser escritas, elas podem ser contadas por meio de desenhos, fotografias ou até mesmo através de documentos. E a história de lugares, de pessoas estão registradas em documentos. Esses documentos são chamados de fontes históricas. E fontes históricas são registros que mostram como uma pessoa ou sociedade vivia no passado. E as fontes históricas, elas são utilizadas por historiadores. E o que são historiadores? Historiadores são pessoas que estudam o passado. Eles coletam essas informações, as fontes históricas. E assim eles escrevem o que foi estudado. E as fontes históricas, elas podem ser escritas, como por exemplo, livros, jornais, mapas, poemas, podem ser também orais, como entrevistas gravadas, programa de rádio, pode ser também por imagens, como desenhos, pinturas, fotografias, programa de televisão, filmes também, além do que também os objetos. Os objetos, eles são importantes fontes históricas, pois assim podemos saber como as pessoas se vestiam no passado, qual era a moeda que era utilizada naquela época, ou até mesmo os brinquedos que eram utilizados pelos seus avós, por exemplo. Temos também fontes históricas as construções, como as ruínas e os monumentos. E por meio dessas fontes é que podemos saber como as pessoas viviam, quais eram os costumes de antigamente. E vamos falar a vida em outro tempo. Com o passar dos anos, as coisas vão se modificando. O modo de se vestir das pessoas, os objetos que são utilizados hoje, talvez no futuro eles não sejam mais utilizados. Então vamos lá para a página 20 que você vai acompanhar com essa imagem. Lembra do leiteiro?
em que ele entregava leite em garrafas de vidro e deixava na porta das casas? E o Saiba Mais, ele nos diz que com o passar do tempo, as pessoas começaram a comprar leites em pacotes e em outros tipos de embalagem. Sendo então que essa profissão, ela não existe mais. E você lembra também das outras profissões que falei para vocês? Como, por exemplo, a telefonista, o acendedor de poste, o cortador de gelo e entre outras profissões. Por que elas não existem mais? Com o passar do tempo, as coisas vão se modificando. E junto com essa modificação temos a tecnologia. E a menina contou que se você quiser beber água bem geladinha, basta você abrir a geladeira. Só que no texto estudado, nesse conteúdo, podemos ver que foi contada uma história que existia um refrigerador. Esse refrigerador, ele era utilizado para conservar alimentos, mas só era possível conservar esses alimentos através de um bloco de gelo, sendo que esse bloco de gelo era um serviço oferecido por um outro tipo de profissão que não existe mais, do cortador de gelo. Esse eletrônico, ele se modificou. E assim como a geladeira, também o livro de vocês trouxe o exemplo do telefone. Você vai acompanhar nessa linha do tempo. O telefone, ele passou por várias modificações. Assim como a geladeira, o telefone, ele foi uma invenção importante para as pessoas, na vida das pessoas. Pois assim, essa invenção fez com que as pessoas pudessem se comunicar com pessoas que estavam distantes. O primeiro telefone, ele foi criado em 1876. Assim, passando por várias modificações ao longo do tempo, como por exemplo, a mudança do seu formato. Assim também, depois veio as teclas, sendo que antes já poderia ser encontrado telefones de várias cores. Chegando então em 1983, o primeiro telefone celular passou a ser vendido. E em 2007 surgiu o celular como conhecemos atualmente. Mas vendo aí esse celular de 2007, temos celulares atuais que têm mais tecnologia. Aí temos objetos e utensílios que eram utilizados antigamente e que até hoje são utilizados. Como por exemplo, temos aí a vassoura. A vassoura é um objeto que era utilizado antigamente, mas que também, nos dias atuais, esse objeto ainda é utilizado. Sabemos que muitas invenções modificam o costume, o modo de viver das pessoas. Como, por exemplo, o livro de vocês, ele traz essas imagens. Aí temos uma cidade grande, onde essa grande cidade está super movimentada, com congestionamento no trânsito. Temos também, por meio da internet, podemos realizar compras sem mesmo sair de casa. E utilizando aparelhos eletrônicos, podemos ler um livro, entre outros serviços oferecidos. E que essas mudanças, elas acabam modificando o costume das pessoas. Então, meus amores, eu deixo para vocês a página 26, que vocês irão responder aí. Nossa aula fica por aqui. Um grande beijo, meus amores, e até a próxima aula.